Lúcia Mendes desce do ônibus na frente da mansão mais imponente do bairro Jardins. Aos 32 anos, cabelos pretos presos num coque simples, roupas modestas mas impecáveis, ela carrega uma pequena bolsa e uma carta de recomendação amassada. É seu primeiro dia como faxineira na casa de Rodrigo Vasconcelos, o famoso empresário viúvo que ninguém consegue trabalhar. A mansão de 3 andares parece um palácio. Jardins perfeitamente cuidados, uma piscina olímpica, garagem com 5 carros importados. Mas o que mais impressiona Lúcia é o silêncio absoluto que deveria existir numa casa com 4 crianças. Mas não existe. Ela mal toca a campainha quando ouve gritos vindos de dentro da casa. Eu não quero ir para a escola. Uma voz infantil ecoa pelos jardins. Ninguém manda em mim, grita outra criança. Vou contar para o papai que você me bateu, chora uma terceira voz. Lúcia respira fundo. A agência de empregos já tinha avisado. A família Vasconcelos é conhecida por demitir rapidamente funcionários. Nos últimos 6 meses, passaram 17 empregadas pela casa. O recorde foi de uma que durou apenas 2 horas. A porta se abre violentamente e uma mulher de 50 anos, cabelos desarrumados e olhar desesperado, aparece. Você é a nova faxineira? Pergunta sem fôlego. Sim, senhora. Lúcia Mendes. Eu sou Marta, a governanta. Entre rápido antes que eles vejam você. Lúcia entra e imediatamente sente algo voando perto da cabeça. Um avião de papel atinge a parede atrás dela. Guerra! Grita uma voz do andar de cima. Meu Deus! Sussurra Lúcia. Marta fecha a porta e encosta nela, como se estivesse bloqueando uma invasão. Lúcia, vou ser direta. Essa casa é um campo de batalha. O senhor Rodrigo viaja muito a trabalho. Quando está em casa, tranca-se no escritório. As crianças fazem o que querem. Quantas crianças são? 4. Pedro, de 12 anos. Ana Luísa, de 10. Os gêmeos Bruno e Bernardo, de 8 anos. Outro projétil voa pela escada. Desta vez, uma boneca sem cabeça. Eles são agitados. Marta tenta amenizar. Agitados é pouco para definir o que Lúcia está presenciando. Pela janela da sala, ela vê uma das crianças no jardim pisoteando um canteiro de flores caríssimas. Outra está na piscina, totalmente vestida, jogando os móveis da área gourmet na água. E o pai não faz nada? Marta suspira. O senhor Rodrigo está, como posso dizer, perdido desde que Dona Fernanda morreu. Faz 2 anos, mas ele ainda não se recuperou. Como ela morreu? Acidente de carro. As crianças estavam no carro, mas sobreviveram. Desde então, elas são difíceis. Lúcia entende. Crianças traumatizadas, pai ausente emocionalmente, casa sem limites. É uma receita para o caos. Marta! Uma voz masculina berra do andar de cima. Cadê minha camisa azul? É o senhor Rodrigo. Ele está se arrumando para viajar de novo. Um homem de 40 anos desce as escadas correndo. Alto, moreno, bonito, mas com uma expressão cansada que parece permanente. Rodrigo Vasconcelos usa um terno caro pela metade, calça e camisa social, mas sem gravata, meias diferentes nos pés. Marta, eu disse que preciso da camisa azul. Está passando, senhor. Fica pronta em 10 minutos. Rodrigo vê Lúcia pela primeira vez. Quem é você? Lúcia Mendes, a nova faxineira. Ah, ele parece desanimado. Bom, espero que dure mais que a anterior. Quanto tempo a anterior durou? Lúcia pergunta. 4 horas, Marta responde. O que aconteceu? Os gêmeos colaram as mãos dela na pia, Rodrigo responde secamente. Com cola quente, Marta completa. Queimou a pele. Lúcia fica chocada. E o senhor não fez nada? Paguei o hospital e uma indenização. Rodrigo responde como se fosse algo rotineiro. Olha, não tenho tempo para isso agora. Tenho um voo às 10. Volto quinta-feira. Ele sobe correndo as escadas, deixando Lúcia e Marta na sala. Ele sempre viaja? Lúcia pergunta. Toda semana. Desde que a esposa morreu, ele não para em casa. Trabalha como um louco para não pensar. E as crianças? Fazem o que querem. Nenhuma babá aguenta. Eles já queimaram 2, morderam uma e fizeram outra ter crise de pânico.
Nesse momento, uma das crianças aparece no topo da escada. É Pedro, de 12 anos, magro, cabelos loiros bagunçados e olhar desafiador. Quem é essa? Ele pergunta apontando para Lúcia. A nova faxineira, Marta responde nervosa. Legal. Quanto tempo vocês acham que ela vai durar? Pedro grita para os outros. Pessoal, chegou carne fresca! 3 outras crianças aparecem correndo. Ana Luísa, de 10 anos, loira como o irmão, mas com um olhar mais triste que desafiador. E os gêmeos Bruno e Bernardo, idênticos, ruivos, com sorrisos travessos que não prometem nada de bom. Oi, faxineira nova, diz Bruno. Ou Bernardo é impossível diferenciá-los. Quer jogar um jogo? Completa o outro gêmeo. Que tipo de jogo? Lúcia pergunta. Esconde-esconde com fogo? Respondem em coro. Fogo não é brincadeira, Marta grita. Vocês quase queimaram a casa semana passada. Foi só um pouquinho de fogo, Pedro minimiza. Vocês incendiaram o quarto de brinquedos, Marta rebate. O quarto era feio mesmo, Ana Luísa fala pela primeira vez. Lúcia observa as 4 crianças. Por trás da rebeldia, ela vê dor. São crianças machucadas tentando chamar a atenção da única forma que sabem. Que tal conhecermos uns aos outros primeiro? Lúcia sugere com calma. Por quê? Pedro desconfia. Porque vou trabalhar na casa de vocês. É educado se apresentar. A gente não tem educação, Bruno ou Bernardo diz orgulhoso. Somos os piores meninos do mundo, o outro gêmeo complementa. É mesmo? Lúcia finge surpresa. Que pena. Eu trouxe uns doces para conhecer vocês, mas se são os piores meninos do mundo... As 4 crianças param de falar. Doces sempre chamam a atenção. Que doces? Ana Luísa pergunta baixinho. Lúcia tira da bolsa um saquinho de balas artesanais que ela mesma faz. Brigadeiros de paçoca, mas só dou para crianças educadas. A gente pode ser educado quando quer. Pedro tenta negociar. É mesmo? Então me mostrem. Pedro desce as escadas devagar, seguido pelos outros 3. Por um momento, eles parecem crianças normais, curiosas e educadas. Oi, eu sou Pedro. Ele se apresenta formalmente. Ana Luísa, a menina fala tímida. Bruno. Bernardo. Prazer conhecer vocês. Eu sou Lúcia. Ela oferece os doces. As crianças provam e seus rostos se iluminam. Nossa, está delicioso. Ana Luísa exclama. Melhor que os da confeitaria cara que papai compra, Pedro admite. Você fez isso? Bruno pergunta. Fiz. Gosto de cozinhar. Marta observa a cena em choque. É a primeira vez em meses que vê as 4 crianças comportadas ao mesmo tempo. De cima, vem o barulho de Rodrigo descendo as escadas, agora completamente vestido. Marta, estou saindo. As crianças vão para a escola normal hoje? Lúcia repara que ele pergunta para Marta. Não olha para os filhos. Vão sim, senhor. Ótimo, tchau. Rodrigo passa direto pelas crianças sem cumprimentá-las e sai de casa. O clima muda imediatamente. As 4 crianças ficam tristes e revoltadas ao mesmo tempo. Ele nem me falou oi, Pedro explode. Papai não gosta mais da gente. Ana Luísa começa a chorar. Os gêmeos ficam furiosos e começam a jogar as balas no chão. Odeio ele! Odeio tudo! Lúcia observa a dor das crianças e sente o coração apertar. Ela perdeu os pais aos 15 anos e sabe como é crescer sentindo-se invisível. Ei, ela diz suavemente. Vocês querem saber um segredo? As crianças param de gritar e olham para ela. Que segredo? Pedro pergunta desconfiado. Eu também perdi minha mãe quando era criança. Perdeu como? Ana Luísa pergunta. Ela ficou doente e foi para o céu. Eu tinha 15 anos. E seu pai? Bruno pergunta. Meu pai ficou muito triste, igual ao pai de vocês. Ele parou de conversar comigo, parou de dar atenção. Era como se eu fosse invisível. As 4 crianças se aproximam mais de Lúcia. E o que você fez? Ana Luísa quer saber. No começo eu fiquei muito brava. Quebrava coisas, gritava, fazia bagunça para ele me notar. Funcionou? Pedro pergunta. Não, só fez ele se afastar mais ainda. Então o que você fez? Bernardo pergunta. Aprendi que meu pai não estava me ignorando por maldade.
Ele estava com o coração partido e não sabia como consertar. Igual ao papai? Ana Luísa sussurra. Igual ao papai de vocês. As crianças ficam pensativas. Mas como a gente faz ele notar a gente? Pedro pergunta, a voz mais vulnerável agora. Mostrando que vocês são filhos maravilhosos, não com bagunça, mas com amor. A gente já tentou ser bonzinho. Não funcionou, Bruno reclama. É? Quando foi a última vez? As 4 crianças se entreolham e não sabem responder. Faz muito tempo. Ana Luísa admite baixinho. Que tal tentarmos de novo, mas de um jeito diferente? Como? Pedro pergunta interessado. Vamos surpreender ele quando voltar. Vamos mostrar que vocês sabem ser uma família de verdade. Ele só volta quinta-feira, Ana Luísa lembra. Perfeito, temos 4 dias para nos prepararmos. Marta, que assistiu tudo em silêncio, se aproxima. Lúcia, você tem certeza do que está fazendo? Eles são muito difíceis. Tem razão para serem difíceis. Perderam a mãe e sentem que perderam o pai também. Mas eles fazem maldades terríveis. Fazem pedidos de socorro da única forma que sabem. Lúcia se ajoelha na altura das crianças. Então, topam o desafio? Vamos mostrar para o papai de vocês como podem ser incríveis? Pedro, que é o líder dos 4, olha para os irmãos. O que a gente precisa fazer? Primeiro, vamos parar a escola hoje. Sem bagunça, sem confusão. Chato, os gêmeos reclamam. Segundo, quando voltarem, vamos limpar a casa juntos e aproveitar para conversar. Sobre o quê? Ana Luísa pergunta. Sobre a mamãe de vocês. Tenho certeza que vocês têm histórias lindas para contar. Os olhos das 4 crianças se enchem de lágrimas, mas são lágrimas diferentes das de raiva. Ninguém fala sobre a mamãe. Pedro sussurra. Papai fica muito triste, Ana Luísa completa. Pois hoje vamos falar. Vamos lembrar coisas boas sobre ela. Pela primeira vez desde que chegou, Lúcia vê esperança nos olhos das crianças. Tá bom, Pedro decide. Vamos tentar. O primeiro dia é um teste para todos. As crianças vão para a escola sem protestar. Um milagre, segundo Marta. Quando voltam, encontram Lúcia organizando a sala. E aí, como foi a escola? Normal, Pedro responde, mas não com raiva. Briguei com a Sara da minha classe. Ana Luísa conta. Por quê? Ela disse que minha mãe morreu porque eu era má. Lúcia sente uma raiva subir, mas se controla. E você acredita nisso? Não sei. Às vezes penso que sim. Lúcia para de limpar e olha diretamente para Ana Luísa. Escuta bem o que vou falar. Sua mãe não morreu por sua culpa. Foi um acidente. Não foi culpa sua. Nem do Pedro, nem dos gêmeos, nem do seu pai. Foi só uma coisa muito triste que aconteceu. Como você sabe, porque mãe ama filho para sempre. Mesmo quando vai para o céu, continua amando. Ana Luísa abraça Lúcia e chora. É a primeira vez em 2 anos que alguém fala sobre a mãe dela sem ficar desconfortável. Pedro e os gêmeos se aproximam também. Você quer ouvir sobre nossa mãe? Pedro pergunta tímido. Quero muito. Eles se sentam no sofá da sala e as crianças começam a contar memórias. Mamãe fazia o melhor bolo de chocolate do mundo, Ana Luísa lembra sorrindo. E ela cantava para a gente dormir, Bruno lembra. Cantava desafinado, mas era gostoso, Bernardo ri. Ela brincava de luta com a gente, Pedro conta. Papai ficava bravo, dizia que não era coisa de mulher, mas ela dizia que mãe faz tudo pelos filhos. Conforme as crianças falam, Lúcia vai entendendo quem foi Fernanda. Uma mãe presente, carinhosa, que equilibrava a ausência emocional do marido. Vocês sentem saudade dela? Muita, todos respondem juntos. É normal sentir saudade. Mas vocês acham que ela ficaria feliz vendo vocês assim, fazendo bagunça, magoando pessoas? As crianças baixam a cabeça. Não, Pedro admite. Ela ficaria triste, Ana Luísa sussurra. Então, que tal fazermos coisas que deixariam ela orgulhosa? Como o quê? Vamos começar cuidando desta casa. Era a casa dela também, não era? Era. Ela decorou tudo. Ana Luísa fala com carinho. Então vamos cuidar da casa como ela cuidaria. Nos próximos dias, algo mágico acontece. As crianças ajudam Lúcia a limpar e organizar cada cômodo da casa.
Mas mais que isso, eles conversam sobre a mãe, sobre os medos, sobre a saudade. Lúcia, Pedro pergunta na terça-feira, enquanto aspiram o tapete da sala. Por que papai não fala sobre mamãe? Alguns adultos lidam com a tristeza se escondendo dela. Mas a gente quer falar sobre ela. Eu sei. E é importante falar. Manter a memória viva é uma forma de manter o amor vivo. Na quarta-feira, as crianças estão irreconhecíveis. Não gritam, não quebram nada, fazem os deveres sem reclamar. A casa está organizada e com um clima de paz que não existia há anos. Lúcia, Ana Luísa pergunta na hora do jantar, você acha que papai vai notar que mudamos? Tenho certeza que sim. E se ele não notar? Então vamos continuar sendo incríveis assim mesmo. Porque vocês estão fazendo isso por vocês, não só para chamar a atenção dele. É gostoso não estar bravo o tempo todo, Bruno comenta. Verdade, é cansativo ficar bravo. Bernardo concorda. Pedro, que sempre foi o mais revoltado, está mais pensativo. Lúcia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você vai embora quando papai voltar? Por que eu iria embora? Porque talvez ele ache que você fez mágica com a gente. E quando descobrir que não foi mágica, vai ficar bravo. Lúcia entende o medo de Pedro. Ele está com medo de se apegar e ser abandonado de novo. Pedro não foi mágica, foi amor, e amor não acaba do nada. Promete que não vai embora? Prometo que vou lutar para ficar. Quinta-feira chega e as crianças estão nervosas. Rodrigo volta de viagem às 6 da tarde. Eles passaram a tarde toda preparando uma surpresa. E se ele não gostar? Ana Luísa pergunta ansiosa. Ele vai gostar, Lúcia assegura, mas por dentro está tão nervosa quanto eles. Às 6 em ponto, o carro de Rodrigo para na garagem. Ele entra em casa esperando encontrar o caos de sempre. Em vez disso, encontra silêncio. Marta, ele chama. Cadê todo mundo? Estamos aqui, papai, Pedro responde da sala. Rodrigo vai até lá e para na porta, chocado. A sala está impecável, as crianças estão sentadas no sofá, arrumadas, com sorrisos tímidos no rosto. Que aconteceu aqui? Surpresa, os 4 falam juntos. Surpresa? Limpamos a casa toda para você, Ana Luísa explica. E fizemos jantinha, Bruno acrescenta. Sua comida favorita, Bernardo completa. Rodrigo olha ao redor, confuso. A casa está irreconhecível, não pela limpeza, mas pela sensação de lar que há 2 anos não existia. Onde está a nova faxineira? Aqui. Lúcia aparece da cozinha. O que você fez com meus filhos? Nada demais. Só conversei com eles. Conversar? Rodrigo parece incrédulo. Ninguém consegue conversar com eles. Pai, Pedro se levanta. A gente quer te mostrar uma coisa. Pedro vai até o aparador e pega um álbum de fotos. O que é isso? Fotos da mamãe. A gente organizou para você. Rodrigo fica pálido. Há 2 anos ele não consegue olhar fotos de Fernanda. Não quero ver isso agora. Pai, por favor, Ana Luísa implora. A gente sente saudade dela. E você também, né? É melhor não falar sobre isso. Por quê? Pedro insiste. Ela era nossa mãe. Por que a gente não pode falar sobre ela? Rodrigo se senta pesadamente numa poltrona. As crianças se aproximam dele. Porque dói demais, ele admite finalmente. Dói na gente também, Ana Luísa diz baixinho. Mas a Lúcia disse que é bom lembrar coisas boas. A Lúcia também perdeu a mãe, Bruno explica. E ela disse que a gente pode sentir saudade sem ficar bravo, Bernardo acrescenta. Rodrigo olha para a Lúcia, que está na porta da sala. É verdade? É. Perdi minha mãe aos 15 anos. E aprendi que fugir da saudade só piora a dor. Mas é tão difícil. É sim, mas é mais difícil sozinho. Pedro abre o álbum na primeira página. É uma foto de Fernanda grávida de Ana Luísa, sorrindo, com Pedro pequeno ao lado. Lembra dessa foto, pai? Mamãe disse que ia ter uma menininha e você ficou nervoso. Rodrigo olha a foto e seus olhos se enchem de lágrimas. Ela estava radiante nesse dia. E aqui, Ana Luísa vira a página, quando os gêmeos nasceram. Olha como ela estava feliz.
Ela disse que nossa família estava completa, Bruno lembra, e que você era o melhor pai do mundo, Bernardo acrescenta. Rodrigo quebra. 2 anos de dor represada saem de uma vez só. Ele chora como não chorava desde o funeral. As 4 crianças o abraçam. A gente também chora por ela, pai, Pedro diz. Mas agora choramos juntos, Ana Luísa completa. Lúcia observa a cena com lágrimas nos olhos. A família está se reconectando. Depois de alguns minutos, Rodrigo se recupera. Desculpa, crianças. Desculpa por ter fugido de vocês. Não faz isso mais, tá bom? Pedro pede. Não faço. Prometo. E a Lúcia pode ficar? Ana Luísa pergunta esperançosa. Rodrigo olha para Lúcia. Ela conseguiu em 4 dias o que terapeutas, babás e pedagogas não conseguiram em 2 anos. Claro que pode ficar. Sério? Os gêmeos gritam animados. Sério, se ela quiser. Eu quero. Lúcia sorri. Nos meses seguintes, a casa vira um lar de verdade. Rodrigo reduz as viagens. Passa mais tempo com os filhos. Eles estabelecem uma nova rotina. Jantares juntos, conversas sobre a mãe, passeios de fim de semana. Lúcia não é mais só a faxineira. Ela se torna parte da família. Ajuda com os deveres, participa das reuniões da escola, cuida das crianças quando Rodrigo precisa viajar. Mas nem tudo são flores. 3 meses depois, a irmã de Rodrigo, Patrícia, vem visitá-los. Ela é uma mulher de 38 anos, formada em psicologia, divorciada e cheia de opiniões sobre como criar crianças. Rodrigo, preciso falar contigo em particular, ela diz assim que chega. Sobre o quê? Sobre essa situação estranha na sua casa. Que situação estranha? A faxineira que está criando seus filhos. Rodrigo franze a testa. A Lúcia não está criando meus filhos. Está me ajudando. É isso que você pensa. Mas eu vejo outra coisa. O que você vê? Patrícia aponta pela janela onde Lúcia está no jardim brincando com as crianças. Vejo uma mulher se aproveitando da sua vulnerabilidade para se infiltrar na família. Patrícia, a Lúcia salvou esta família. Ou destruiu a autoridade paterna. Olha como as crianças a obedecem. Elas respeitam mais ela que você. Rodrigo fica incomodado. É verdade que as crianças têm uma relação especial com Lúcia. E qual é o problema? O problema é que você está criando uma dependência perigosa. E se ela resolver ir embora? E se ela estiver manipulando todos vocês? A Lúcia não é manipuladora. Todas são, Rodrigo. Mulher pobre vendo oportunidade de melhorar de vida. Isso é preconceito. Isso é realidade. Quantas histórias você já ouviu de empregada que seduz patrão viúvo? Rodrigo nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas agora que Patrícia mencionou, você está insinuando que ela tem segundas intenções? Estou dizendo que você precisa ser cauteloso. Suas crianças estão muito apegadas a ela. Se você se casar de novo um dia, com alguém adequado, vai ser um problema. Eu não vou me casar de novo. Nunca diga nunca. E quando isso acontecer, essa mulher vai ser um obstáculo. Patrícia planta a semente da dúvida na mente de Rodrigo. Além do mais, ela continua, não é saudável para as crianças terem uma figura materna substituta. Elas precisam aceitar que perderam a mãe. Mas elas estão tão felizes. Felicidade baseada numa ilusão não é saudável. Elas estão se apegando a alguém que não é família. Rodrigo fica dividido. Por um lado, vê como os filhos melhoraram. Por outro, as palavras de Patrícia fazem sentido. O que você sugere? Estabeleça limites. Deixe claro que ela é empregada, não família, e procure uma psicóloga para ajudar as crianças a lidarem com a perda da mãe de forma saudável. Naquela noite, no jantar, Rodrigo observa a interação entre Lúcia e as crianças. Ela ajuda Ana Luísa com a comida, brinca com os gêmeos, conversa seriamente com Pedro sobre escola. Parece mesmo uma mãe. Pai, Ana Luísa diz, posso chamar a Lúcia de tia? Por quê? Porque ela cuida da gente como uma tia faria. Ela já tem um nome, Lúcia. Ana Luísa fica confusa. Mas eu quero chamar de tia. Acho melhor não. Lúcia percebe a mudança no tom de Rodrigo. Tudo bem, Ana Luísa. Pode me chamar de Lúcia mesmo.
Depois do jantar, Rodrigo pede para falar com Lúcia em particular. Lúcia, preciso estabelecer algumas coisas. Claro. O que foi? Minha irmã me fez pensar, talvez estejamos deixando as crianças muito próximas de você. Lúcia sente o coração apertar. Isso é ruim? Pode ser confuso para elas. Você é nossa funcionária, não família. A frase atinge Lúcia como um tapa. Entendo. Não que você não seja importante, mas é melhor manter as coisas claras. Quer que eu seja menos carinhosa com eles? Rodrigo hesita. Quero que seja profissional. Profissional? É. Cuide da casa, ajude com os deveres quando necessário, mas sem tanta intimidade. Lúcia sente lágrimas nos olhos. Rodrigo, essas crianças me amam. E eu as amo também. Como posso fingir que não sinto nada? Não é fingir, é manter limites. Limites que vão machucar eles. Ou limites que vão protegê-los de uma dor maior no futuro. Que dor? Se você for embora um dia. Lúcia entende. Rodrigo tem medo de que ela abandone as crianças como a mãe a abandonou, morrendo. Eu não vou embora, Rodrigo. Você pode se casar, constituir família. Eu já tenho uma família, vocês. Rodrigo balança a cabeça. Nós não somos sua família, Lúcia. Somos seus patrões. As palavras cortam o coração de Lúcia. Depois de meses se sentindo parte da família, ela volta a ser apenas uma empregada. Entendi. A partir de amanhã vou manter distância. Lúcia sai da sala com o coração despedaçado. Na manhã seguinte, as crianças percebem imediatamente que algo mudou. Lúcia está distante, formal, fria. Lúcia, você tá brava com a gente? Ana Luísa pergunta preocupada. Não estou brava, só estou trabalhando. Mas você não quer brincar? Hoje não posso, tenho que limpar a casa. Pedro franze a testa. Você sempre limpa e brinca com a gente. Estava errado fazer isso. Preciso me concentrar no trabalho. Durante todo o dia, Lúcia evita interações desnecessárias com as crianças. As crianças ficam confusas e tristes com a mudança. O que a gente fez de errado? Bruno pergunta para o irmão gêmeo. Não sei. Ela estava feliz ontem, Bernardo responde. À noite, Pedro confronta o pai. Pai, o que você fez com a Lúcia? Como assim? Ela está estranha. Não conversa com a gente, não brinca, não sorri. Ela está trabalhando. Antes ela também trabalhava e era legal com a gente. Rodrigo suspira. Pedro, a Lúcia é nossa funcionária, não nossa amiga. Mas a gente gosta dela e ela gosta de vocês. Mas existem limites. Que limites? Limites entre patrão e empregado. Pedro fica confuso. Mas por quê? Era tão bom antes. Porque era confuso para vocês. Achavam que ela era da família. Ela não é? Não, Pedro. Ela não é. Pedro sai do escritório magoado e confuso. Nas semanas seguintes, o ambiente da casa muda drasticamente. As crianças voltam a ficar rebeldes, não porque são más, mas porque estão sofrendo com a frieza de Lúcia. Ela não gosta mais da gente, Ana Luísa chora. Claro que gosta. Marta tenta consolar. Ela só está trabalhando. Ela não quer mais ser nossa amiga. Os gêmeos voltam a fazer pequenas travessuras para chamar a atenção de Lúcia, mas ela os ignora profissionalmente. Bruno derramou suco de propósito no chão. Bernardo conta para ela. Vou limpar. Lúcia responde sem emoção. Você não vai conversar com ele? Antes você conversava. Antes estava errado. Pedro, que é o mais sensível à rejeição, fecha-se completamente. Para de falar na mesa de jantar, não conta mais como foi a escola, não pede ajuda com os deveres. Rodrigo percebe a mudança nos filhos e fica dividido. Por um lado, as palavras de Patrícia ecoam em sua mente. Por outro, vê seus filhos sofrendo. Um mês depois da conversa com Patrícia, Ana Luísa tem uma crise de choro. Eu odeio todo mundo, ela grita correndo para o quarto. Rodrigo vai atrás dela. O que foi, filha? A Lúcia não gosta mais da gente, e é por sua culpa. Como assim por minha culpa? Porque você falou alguma coisa para ela. Antes ela era legal, agora é fria igual a você. A comparação atinge Rodrigo em cheio. Ana Luísa, você tirou a única pessoa que gostava da gente de verdade. Eu gosto de vocês. Não gosta não, você só fica no escritório.
Você tirou a única pessoa que gostava da gente de verdade. Eu gosto de vocês. Não gosta, não. Você só fica no escritório. A Lúcia que brincava com a gente, que conversava, que fazia a gente se sentir importante. Ana Luísa está certa e Rodrigo sabe disso. E agora ela finge que a gente não existe. Ana Luísa continua chorando. Rodrigo abraça a filha, mas sente que o estrago já está feito. Naquela noite, ele não consegue dormir. Levanta e vai até a cozinha tomar água. Encontra Lúcia lá sentada à mesa, com uma xícara de chá e olhos vermelhos. Desculpa. Ela se levanta rapidamente. Não devia estar aqui. Pode ficar. É sua casa também. Não é não. O senhor deixou claro que eu sou só funcionária. Rodrigo sente o peso das próprias palavras. Lúcia, senta aqui um minuto. Ela hesita, mas senta. Você está bem? Estou cumprindo suas ordens. Não era para ser assim. Como era para ser então? O senhor disse para manter distância, é isso que estou fazendo. Mas as crianças estão sofrendo. Lúcia o olha com uma mistura de tristeza e raiva. Claro que estão sofrendo. Elas se apegaram a mim, eu me apeguei a elas. Agora o senhor quer que eu desligue meus sentimentos como se fosse um interruptor. Não é isso. É sim. O senhor quer os benefícios de ter alguém que ama suas crianças, mas sem as complicações desse amor. Rodrigo fica em silêncio porque ela está certa. Minha irmã disse que sua irmã não conhece suas crianças. Não viu como elas estavam quando cheguei aqui, não viu a transformação delas. Ela só quer proteger a família. De quem? De mim? Do que eu fiz que foi tão terrível? Amei suas crianças? Você não entende. Se você for embora um dia... Eu não vou embora! Lúcia explode. Quantas vezes preciso falar isso? Essas crianças são a família que eu nunca tive. Mas e se você se casar? Com quem? Trabalho 16 horas por dia, 7 dias por semana. Quando eu conheceria alguém? E se aparecer alguém? Lúcia o olha fixamente. E se aparecer, vou conversar com ele sobre as 4 crianças que amo. Se ele não aceitar, não é a pessoa certa para mim. Rodrigo percebe que suas preocupações são infundadas. Lúcia realmente considera as crianças como família. Lúcia, eu... Rodrigo, posso falar uma coisa? Como amiga, não como funcionária. Pode. Você está repetindo o erro que fez quando Fernanda morreu. Como assim? Está se afastando das pessoas que ama por medo de sofrer. Só que desta vez está afastando as crianças de mim. Rodrigo sabe que ela tem razão. E sabe o que é pior? Suas crianças já sofreram uma perda, agora estão sofrendo outra, porque você está me forçando a rejeitá-las. Não é isso que eu quero. Mas é isso que está acontecendo. Rodrigo passa as mãos pelo rosto. O que eu faço agora? Deixa eu ser quem eu sempre fui. Deixa eu amar suas crianças. E se minha irmã estiver certa? E se você realmente for embora um dia? E se eu não for? E se eu ficar aqui para sempre, ajudando a criar essas crianças maravilhosas? Rodrigo olha para Lúcia. Ela está certa em tudo. Desculpa, fui um idiota. Foi, mas pode consertar. Como? Sendo pai de verdade. Não fugindo das crianças. Não me terceirizando a paternidade. Mas também não me impedindo de amá-las. Você quer dizer... Quero dizer que podemos ser uma equipe. Você como pai, eu como... sei lá, como alguém que ama elas também. Rodrigo sente algo se mexer no peito. Pela primeira vez desde que Fernanda morreu, ele não se sente sozinho na responsabilidade de criar os filhos. Tá bem, vamos tentar de novo. Tem certeza? Tenho, mas desta vez quero participar mais. Não quero só te observar ser incrível com eles. Quero aprender. Lúcia sorri pela primeira vez em semanas. Eles vão ficar tão felizes. No dia seguinte, Rodrigo reúne as 4 crianças na sala. Crianças? Papai errou feio. Errou como? Pedro pergunta desconfiado. Pedi para a Lúcia ficar longe de vocês. Foi uma decisão estúpida. Por que você fez isso, Ana Luísa quer saber. Porque tive medo. Medo de quê? Medo de vocês sofrerem se ela fosse embora um dia. Mas a Lúcia não vai embora, Bruno diz convicto. Como você sabe? Porque ela ama a gente, Bernardo completa. E vocês amam ela? Muito, os 4 respondem juntos.
Então papai vai parar de ser bobo. A Lúcia pode voltar a ser carinhosa com vocês. As crianças explodem de alegria e saem correndo para procurar Lúcia. A encontram na lavanderia dobrando roupas. Lúcia! Eles gritam em coro. Oi, crianças! Papai disse que você pode ser legal com a gente de novo. Ana Luísa conta animada. É mesmo? É, e disse que foi bobo, Pedro acrescenta. Lúcia sorri. Ele falou isso mesmo? Falou? E disse que você pode nos dar abraço. Bruno pula nela. E que pode brincar com a gente. Bernardo a abraça também. Lúcia abraça os quatro com força, as lágrimas escorrendo. Eu senti tanto a falta de vocês. Nós também, Ana Luísa sussurra. Promete que não vai ficar fria de novo? Pedro pede. Prometo. Mas se o papai mudar de ideia... Ele não vai mudar, Ana Luísa garante. A gente não deixa. Nos meses seguintes, a dinâmica da casa encontra um equilíbrio perfeito. Rodrigo reduz ainda mais as viagens e passa a participar ativamente da criação dos filhos. Ele e Lúcia trabalham juntos, ela com o carinho maternal que as crianças precisam, ele assumindo o papel paterno que havia abandonado. Lúcia, Rodrigo diz uma noite depois que as crianças vão dormir. Obrigado. Pelo quê? Por me ensinar a ser pai de novo. Você sempre foi pai, só estava com medo de exercer. E você me deu coragem para tentar. Eles estão sentados no sofá da sala, mais próximos do que nunca. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda ama a Fernanda? A pergunta o pega desprevenido. Sempre vou amar. Ela foi minha primeira esposa, mãe dos meus filhos. Eu sei. Não estou perguntando se você esqueceu dela. Estou perguntando se ainda está apaixonado por ela. Rodrigo pensa por um longo momento. Não. O amor mudou. Virou gratidão, carinho pela memória. Mas não é mais paixão. Por quê? Porque ele para e olha para Lúcia. Porque me apaixonei por outra pessoa. O coração de Lúcia acelera. Por quem? Você sabe. Eles se olham em silêncio por um momento. Rodrigo. Lúcia, eu sei que parece loucura. Você veio aqui para trabalhar, não para se envolver com a família. Não é loucura. Não? Não. Porque eu também me apaixonei. Rodrigo se aproxima dela no sofá. Por quem? Por um pai incrível que estava perdido e encontrou o caminho de volta para os filhos. Eles se beijam suavemente, um beijo cheio de carinho e promessas. E agora? Lúcia pergunta. Agora vamos devagar. As crianças precisam se acostumar com a ideia. Você acha que elas vão aceitar? Tenho certeza que sim, elas já te amam como mãe. E você, quer que eu seja a mãe delas? Você já é, só falta oficializar. 6 meses depois, Rodrigo pede Lúcia em casamento numa cerimônia simples no jardim da casa, com as 4 crianças como testemunhas. Lúcia, ele diz ajoelhado, quer se casar comigo e oficialmente ser mãe das minhas crianças? Quer dizer, nossas crianças, ela corrige sorrindo. É verdade, nossas crianças. Aceito. As crianças explodem em comemoração. Agora a Lúcia vai ser nossa mãe de verdade. Ana Luísa grita feliz. E nunca mais vai embora, Pedro acrescenta aliviado. Porque família não abandona a família, Bruno completa. E a gente é uma família, Bernardo finaliza. 1 ano depois do casamento, a casa que antes era um campo de batalha virou um lar cheio de amor e risadas. Rodrigo encontrou o equilíbrio entre trabalho e família. As crianças são educadas, carinhosas e felizes, e Lúcia realizou o sonho de ter uma família grande e amorosa. Mãe Lúcia, Ana Luísa diz durante o jantar de domingo. Obrigada. Obrigada pelo quê, meu amor? Por ter consertado nossa família. Eu não consertei nada. Vocês já eram uma família maravilhosa. Só estavam perdidos. E você nos achou, Pedro fala com carinho. Na verdade, vocês me acharam. Me deram a família que eu sempre quis ter. Rodrigo observa a cena, sua esposa conversando com seus filhos como se tivessem nascido dela, e sente uma gratidão imensa. Mais tarde, quando as crianças estão dormindo, ele e Lúcia conversam no jardim. Sabe o que é engraçado? Rodrigo diz. O quê?
Minha irmã estava certa numa coisa. Em quê? Você realmente mudou toda a dinâmica da família. Para melhor? Para muito melhor. Você não só salvou as crianças, salvou a mim também. Como? Me ensinou que é possível amar de novo sem trair a memória de quem perdemos. E me ensinou que família não é só quem nasce junto. É quem escolhe ficar junto. Eles se abraçam sob o céu estrelado, sabendo que construíram algo lindo e duradouro. 2 anos depois, Lúcia está grávida do primeiro filho do casal. As 4 crianças estão eufóricas com a ideia de ter um irmãozinho. Vai ser menino ou menina? Ana Luísa pergunta toda curiosa. Ainda não sabemos. Querem que seja surpresa? Não! Os 4 gritam juntos. Queremos saber. No exame seguinte, descobrem que será uma menina. Vamos chamar ela como? Bruno pergunta. Que tal vocês escolherem? Rodrigo sugere. As crianças se reúnem em conselho e chegam a um consenso. É Esperança, Pedro anuncia. É Esperança? Porque a mãe Lúcia trouxe esperança para nossa família, Ana Luísa explica. E agora vem uma bebê que é feita dessa esperança. Os gêmeos completam. Lúcia chora de emoção. Esperança é perfeito. Quando Esperança nasce, ela é recebida por uma família unida, feliz e cheia de amor. As 4 crianças são irmãos mais velhos exemplares. Rodrigo é um pai presente e carinhoso. E Lúcia finalmente tem a família grande e barulhenta que sempre sonhou. No primeiro aniversário de Esperança, eles fazem uma festa no jardim. Rodrigo faz um discurso emocionante. Há 4 anos, esta casa era habitada por pessoas perdidas. Um pai que não sabia ser pai. 4 crianças que não sabiam como pedir amor. E então chegou um anjo disfarçado de faxineira. Todos riem e olham para Lúcia, que está com Esperança no colo. Lúcia nos ensinou que família é mais que sangue. É escolha, é cuidado, é amor incondicional. É não desistir mesmo quando está difícil, Pedro acrescenta. É ter paciência, Ana Luísa fala. É brincar junto, Bruno diz. E brigar junto também, Bernardo ri. É ser feliz junto, Esperança balbucia, fazendo todos rirem. Lúcia se levanta com a bebê no colo. Vocês me deram muito mais do que eu dei para vocês. Me deram uma família, um propósito, uma razão para sorrir todos os dias. E você nos deu uma mãe, Pedro fala em nome dos irmãos. A melhor mãe do mundo, Ana Luísa acrescenta. Rodrigo abraça Lúcia e Esperança. E me deu minha vida de volta. A festa continua até tarde, com risadas, brincadeiras e muito amor. A casa que antes ecoava gritos de raiva, agora ecoa gargalhadas de alegria. E quando todos vão dormir, Lúcia fica alguns minutos no quarto das crianças, observando-as dormir. Pedro, agora com 16 anos, responsável e carinhoso. Ana Luísa, com 14, doce e inteligente. Os gêmeos Bruno e Bernardo, com 12, ainda travessos mas amorosos. Obrigada, ela sussurra para o universo, por me permitir amar essas crianças, por me dar a família que eu sempre quis. Rodrigo aparece na porta. Vem deitar. Esperança vai acordar daqui a pouco querendo mamar. Já vou. Lúcia dá um beijinho em cada um dos 4. Sussurra, boa noite, meus amores, e vai para seu quarto, onde seu marido e sua bebê a esperam. A casa finalmente tem a paz que sempre mereceu. Que a prova de que, às vezes, as melhores famílias são aquelas que escolhemos construir, não aquelas que nascemos. O amor venceu. E desta vez, para sempre. Gostou dessa história? Você acha que Lúcia mereceu essa família feliz? Me conta nos comentários seu nome e de que lugar do Brasil ou do mundo me escuta. Obrigado pela sua companhia, um abraço e até a próxima.